Olá, estudantes de Química, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com seu professor Heber Barbosa. A nossa videoaula de hoje, ela tem por objetivo de servir de base para uma metodologia ativa de aprendizagem conhecida como sala de aula invertida. Ou seja, você, estudante de Química, vai utilizar esse vídeo para estudar o assunto. Em seguida, você vai tentar coletar aquilo que você aprendeu para ensinar alguém. E quando você ensina, você aprende mais, você aprende melhor. Essa é a visão fundamental da chamada aula invertida. Estude antes, aprenda, ensine alguém e aprenda bem mais do que aquilo que você imaginava ser capaz de compreender. Ora, o tema que vamos trabalhar hoje chama-se Teorias e Modelos Atômicos e esse estudo de hoje, ele entra como fundamentação teórica para o nosso processo de aula invertida. Bem, o grande objetivo dessa nossa videoaula é justamente estudar a visão que a humanidade foi construindo acerca da matéria ao longo dos anos, ok? Então, na Grécia, surgiram os primeiros pensadores questionando qual é a constituição da matéria. Sendo assim, nós podemos citar um dos grandes nomes, um dos grandes filósofos gregos, Aristóteles, que na verdade, unindo os pensamentos de Tales de Mileto, de Heráclito, com a visão filosófica de um seu conterrâneo Platão, Aristóteles ele lançou uma visão acerca da constituição da matéria. Todavia, antes que eu venha a mencionar aqui nessa videoaula a visão de Aristóteles sobre a matéria, vamos pedir para que a turma da Mônica nos explique qual era o pensamento de Aristóteles acerca da matéria. Então acompanhe esse rápido vídeo. Ai, não! Se a gente não recuperar os 4 elementos, o tempo vai passar cada vez mais devagar. Os fins de semana vão pular mais. Ah, para de falar besteira, Cebolinha. Não, tempo, turma! O mundo está em perigo. Vocês precisam viajar no tempo para recuperar os 4 elementos. Terra, fogo, ar... E água? Não! Água não! Bem, então o vídeo não é muito simples, ele falou sobre 4 elementos. Os 4 elementos são água, fogo, terra, ar. Pois bem, esse era o pensamento de Aristóteles acerca da composição da matéria. Toda matéria existente na natureza seria uma combinação de água, fogo, terra e ar. Todavia, não foi o pensamento de Aristóteles o único existente na Grécia acerca da natureza da matéria. Nós encontramos aqui 2 filósofos gregos, Leucipo e Demócrito, que vieram a propor o seguinte: toda matéria é formada por partículas indivisíveis, denominadas átomos. Na verdade, essa expressão trazida por Leucipo e Demócrito, átomo, significa não, tomo, partes ou divisões, ou seja, segundo Leucipo e Demócrito, átomo é algo indivisível. A matéria seria constituída por partículas indivisíveis. Todavia, eu não queria deixar esse comentário sobre Leucipo e Demócrito e sobre Aristóteles apenas com minhas poucas palavras. Então, eu trago para vocês um pequeno vídeo que fala sobre a participação dos filósofos gregos na busca da compreensão acerca da natureza da matéria. Vejamos o vídeo. Foi na Grécia Antiga.
cerca de 2.500 anos atrás, numa cidade chamada Mileto, onde hoje é a costa oeste da Turquia. Lá havia um homem muito sábio chamado Tales, considerado o primeiro de todos os filósofos gregos. Um dia, Tales se perguntou: do que tudo é feito? Qual é a composição material das coisas? E Tales respondeu: tudo é feito de água. Hoje sabemos que nem tudo é água, mas sem água não há vida. Tales não sabia, mas 65% dos nossos corpos são feitos de água. Depois de Tales veio mais um filósofo, chamado Heráclito. Ele tinha outra ideia sobre a composição das coisas. Heráclito disse: tudo é feito de fogo. Tudo está em transformação constante. Essa é a essência do mundo. O fogo é o principal agente de transformação da natureza. Foi outra sacada genial dos gregos. Muitos e muitos anos depois, a humanidade viria a entender como o fogo é fundamental para transformar a matéria. Depois de Tales e Heráclito, que entenderam a importância da água e do fogo, vieram dois outros pensadores, lá pelo ano 400 a.C. Esses dois foram ainda mais longe. Leucipo e Demócrito disseram: tudo que existe no mundo é composto de átomos. Em grego, átomo é aquilo que não pode ser cortado, é indivisível. Por causa disso, esses filósofos ganharam o nome de atomistas. A matéria do mundo, para eles, era composta de pequenos grãos, os átomos. Essa ideia de átomo proposta por Leucipo e Demócrito foi revolucionária. A humanidade demorou mais de 2.000 anos para comprovar que os átomos existem mesmo, embora não exatamente da maneira imaginada pela dupla grega. Os gregos antigos, cada vez mais espertos, não pararam por aí. Foi no ano 350 a.C. que surgiu um dos maiores filósofos da antiguidade. Suas ideias viriam a permanecer por quase 2.000 anos. Ele se chamava Aristóteles. Aristóteles acreditava que tudo na Terra era feito de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. A quantidade de cada um dos 4 elementos em combinação é que dava à matéria suas mais diferentes aparências. A busca pela riqueza escondida no coração da matéria estava apenas começando a fascinar a humanidade. E foi na Idade Média, muitos séculos depois dos gregos, que outros homens deram um passo fundamental nessa história, promovendo transformações na matéria através do fogo. Eles ficaram conhecidos como alquimistas. Bem, alunos, então o vídeo ele foi de fundamental importância para fortalecer a compreensão do pensamento grego acerca da matéria. Aristóteles, na verdade, unindo o pensamento de Heráclito, Tales de Mileto, Platão, o Aristóteles ele afirma que a matéria é formada por água, fogo, terra, ar. Todavia, outros dois filósofos, Leucipo e Demócrito, já acreditavam que toda matéria seria formada por partículas muito pequenas, indivisíveis na visão deles, os chamados átomos, ok? Todavia, a busca do homem pelo conhecimento acerca da constituição da matéria não para nos filósofos gregos. Na verdade, após os filósofos gregos, nós temos um momento histórico conhecido como alquimia, onde os alquimistas também tentaram compreender a natureza da matéria. Todavia, eles sofreram alguns desvios do objetivo. Ao invés de tentar realmente compreender a matéria, os alquimistas começaram a pensar em si mesmos. Vamos estudar um pouco acerca disso. Bem, eu trago para vocês
um vídeo que fala sobre esse período histórico dos alquimistas, e esse vídeo ele será a nossa base, né, de análise da participação dos alquimistas na busca pelo conhecimento da constituição da matéria. Muitos séculos atrás, na Europa e no Oriente, havia homens que dedicavam suas vidas a um sonho: transformar chumbo em ouro. Esses homens, os alquimistas, são os personagens de hoje da série Mundos Invisíveis. Se alguém perguntar a você do que as coisas são feitas, responda: tudo o que existe no mundo é feito de matéria. Essa é a resposta da ciência. Tudo no mundo é matéria, arranjada das maneiras mais diferentes. Até mesmo os nossos corpos são feitos de matéria. Pele, osso, sangue, tudo, absolutamente tudo é composto de pedacinhos minúsculos, impossíveis de serem vistos a olho nu. Mundos invisíveis. A busca pela compreensão dos mistérios da matéria começou a intrigar os homens na Grécia Antiga. Um filósofo grego chamado Aristóteles acreditava que tudo o que havia na Terra era feito de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Para ele, a Terra era responsável por dar forma e substância às coisas. O fogo era a fonte de calor e energia. O ar representava o espaço vazio, o movimento, cheiros e sons. E a água era o solvente que trazia unidade e equilíbrio à mistura dos elementos. Segundo Aristóteles, a quantidade de cada um desses 4 elementos em combinação é que dava à matéria suas mais diferentes aparências. Essa ideia dos 4 elementos foi aceita durante muitos e muitos anos. Séculos depois dos gregos, homens que viveram na Europa e no Oriente durante a Idade Média tentaram ir além, entender melhor os mistérios da matéria. Esses homens eram os alquimistas. Os alquimistas acreditavam que, usando os poderes do fogo, seriam capazes de purificar metais e transformá-los no mais nobre de todos, o ouro. Alquimistas de todos os lugares passaram suas vidas atrás de uma substância mágica, capaz de transmutar metais em ouro, a tão sonhada pedra filosofal. A busca era na base de tentativa e erro, e exigia muita paciência. Os alquimistas acreditavam que a prática purificava não só a matéria, mas também o espírito. Além da pedra filosofal, procuravam também por uma poção mágica, o elixir da longa vida. Aquele que alcançasse os 2 objetivos ficaria rico e viveria muitos e muitos anos. Uma proposta tentadora. Eu comecei a me interessar por alquimia durante a época hippie, uma época em que o ocultismo, era uma das alternativas que a gente tinha. E é evidente que eu comecei a me interessar porque a alquimia fazia 2 propostas clássicas. Primeiro, o elixir da longa vida. Você poderia viver até que algum acidente te matasse, não seria um elixir da imortalidade. E segundo, a pedra filosofal, aquilo que te daria não só a sabedoria, como também um pedaço dessa pedra interferiria em qualquer matéria, transformando ela em ouro. Eu estudei alquimia por 11 anos e, digamos, continuo estudando até hoje. Claro que uma fórmula capaz de transformar chumbo em ouro era um chamariz perfeito para charlatões. Durante a Idade Média, foram muitos os alquimistas mal intencionados que ofereceram seus serviços a reis gananciosos, que sonhavam em ver seus cofres cheios de ouro. Vários alquimistas foram desmascarados e acabaram seus dias nas masmorras dos castelos. As pessoas têm muito essa visão da alquimia enquanto um processo químico, quando na verdade a alquimia é sobretudo um processo filosófico. Na medida em que você está sentado nesse laboratório, você está crescendo espiritualmente.
Na época dos primeiros alquimistas, não havia separação entre matéria e espírito. Por isso, explorar as propriedades da matéria era também explorar os mistérios do espírito. Seguindo os passos dos alquimistas, chegamos ao interior da Inglaterra. Dos grandes alquimistas da antiguidade, um dos mais fascinantes é o inglês Roger Bacon. Ele viveu em torno do ano 1250, 2 séculos e meio antes do descobrimento do Brasil. Aos 13 anos, ele se matriculou aqui, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, uma das mais antigas do mundo. Além de alquimista, Bacon foi também filósofo e matemático. Muito antes de Leonardo da Vinci, ele imaginou máquinas voadoras e navios movidos a vapor. O mais antigo registro da fórmula da pólvora também é atribuído a ele. Por ser uma cabeça tão criativa e inovadora em tempos sombrios, Bacon foi condenado pela igreja e passou vários anos na prisão. Esse é um manuscrito de Roger Bacon chamado O Espelho da Alquimia. Esse livro ensinava aos alquimistas as propriedades de materiais conhecidos na época, como o ouro, a prata e o chumbo. Bacon não foi o único alquimista importante. Um dos mais famosos foi um francês chamado Nicolas Flamel, o único que tem a fama de ter conseguido transformar chumbo em ouro. Diz a lenda que, em torno do ano de 1370, Flamel descobriu um manuscrito misterioso, incompreensível. Ele tentou de todas as formas entender o que o texto dizia. Mas foi só quando percorreu o caminho de Santiago, na Espanha, que Flamel conseguiu decifrá-lo. Lá, ele encontrou um sábio judeu que foi capaz de entender o que dizia o manuscrito. Ele continha a receita para a tão sonhada pedra filosofal. Anos mais tarde, Flamel teria conseguido fabricar prata e ouro e, com esse dinheiro, construir hospitais e asilos para os pobres e desabrigados. Flamel teve uma vida longa e bem-sucedida. Ele morreu em Paris com mais de 80 anos em 1417. Pouco antes de morrer, Flamel desenhou a sua sepultura, cheia de símbolos da alquimia. A lápide está hoje no Museu da Idade Média, em Paris. O último capítulo da história desse personagem também é misterioso. Segundo a lenda, após a sua morte, ladrões violaram a sepultura de Flamel em busca de ouro. Não encontraram nem ouro, nem o corpo de Flamel. É por isso que dizem que, além da pedra filosofal, ele descobriu também o elixir da longa vida e que está vivo até hoje. Bem, o vídeo foi importante para que pudéssemos ter uma visão mais ampla acerca desse período histórico conhecido como a alquimia. Dentro do vídeo, nós conseguimos recolher alguns dados que vamos aqui listar na forma de conclusões. Então, conclusões acerca da alquimia. Primeiro, a alquimia não é química, né? Você escutou muito bem as palavras do educador Paulo Coelho comentando que a alquimia não é química. É mais um processo filosófico, ok? Ausente da visão daquilo que vem a ser química. A alquimia, ela tem um grave problema que a impede de ser realmente uma ciência que constrói conhecimento. Porque na alquimia, espírito e matéria seriam vistos como a mesma coisa, certo? Sem dúvida, esse foi um dos pontos que dificultou a alquimia de gerar grandes conhecimentos para o bem da humanidade, né? Relacionar matéria com espírito, ou seja, existia um grande misticismo dentro da alquimia. E, segundo o próprio vídeo mencionou, os dois principais objetivos da alquimia era transformar metais em ouro, ou seja, a busca pela pedra filosofal e a busca pela vida eterna. Não assim a vida eterna em termos de fato ser imortal, mas de viver por um longo espaço de tempo, não é? E eles tentavam atingir o chamado elixir da longa vida. Logicamente que ninguém, nenhum alquimista, ninguém
conseguiu nenhum nem outro, ok? As diferenças entre a alquimia e a química são bem simples. A alquimia está baseada em objetivos fúteis, não é? Ou seja, eles procuravam um bem próprio, não importando a propagação do conhecimento e beneficiando apenas os próprios alquimistas. Ou seja, a alquimia não tentou compreender realmente a essência, o comportamento da natureza. A alquimia procurou riquezas e vida longa, esquecendo-se de tentar entender a natureza. Todavia, a química ela procura gerar conhecimento para a compreensão da natureza. Além de gerar conhecimento, a química procura compartilhar esse conhecimento com todos e contribuir, consequentemente, para a construção de um bem comum. Então, deixando bem claro, a alquimia não foi uma espécie de química. Não há essa questão de alquimia ser um tipo de química. Não há. Aqui nós vamos ressaltar os dois principais alquimistas, certo? Na visão de minha pesquisa, Roger Bacon, que é conhecido como elaborador da fórmula da pólvora, porque na verdade você viu também no vídeo que o Roger Bacon ele também foi responsável pelos primeiros projetos sobre os futuros possíveis aviões, barcos a vapor. Também Roger Bacon, certo, por volta de 1250 após Cristo, ou seja, antes da descoberta do Brasil, ele já tinha projetos sobre embarcações a vapor, ok? Lembrando que o Brasil foi descoberto com embarcações ainda à vela, impulsionadas pelo vento. Mas o Roger Bacon, por volta de 1250, ele já elaborava projetos sobre navios a vapor. Inclusive, a Igreja Católica chegou a prender Roger Bacon em função dessa visão futurista que ele apresentava. O outro grande alquimista foi o Nicolau Flamel, que inclusive já apareceu em vários filmes, certo? E ele foi o único a obter a fama de ter conseguido transformar chumbo em ouro e produzido o elixir da longa vida. Lembrando que dizer que ele conseguiu a fama, a gente não está querendo dizer que ele conseguiu realmente transformar chumbo em ouro e muito menos produzir o elixir da longa vida, ok? Nicolau Flamel se destaca aqui como um grande alquimista, porque ele usou grande parte de sua riqueza para ajudar aqueles mais necessitados na época em que ele viveu. E traremos ainda aqui algumas contribuições da alquimia para a química, porque é fundamental lembrar que a alquimia é um momento histórico que antecede o nascimento da química. Então, a alquimia não é química, mas deixou legados. Por exemplo, na época da alquimia, vários elementos químicos começaram a ser descobertos, ok? Você observou no vídeo que passou dentro deste vídeo que o Roger Bacon ele escreveu um livro falando sobre propriedades do ouro, propriedades do chumbo, da prata. Então Roger Bacon ele já percebeu que a natureza tinha diversos elementos químicos, não apenas ouro, não apenas água, ar, fogo, terra, como falavam os gregos, tá certo? Então vários elementos químicos foram descobertos pelos alquimistas. Os alquimistas também aprenderam a preparar ácidos minerais, ou seja, na tentativa de obter o elixir da longa vida, eles acabavam conseguindo produzir ácidos, produzir novas substâncias, certo? Lógico que uma grande falha da alquimia era não valorizar essas substâncias que eles aprendiam a preparar, porque não era o que eles queriam, o elixir da longa vida. Os alquimistas também são responsáveis pela construção dos primeiros instrumentos e vidrarias que hoje são usados em laboratório. Por exemplo, caso alguma pessoa deseje realizar a separação de água e álcool, ele vai usar um processo chamado destilação. Okay? Então, os destiladores, por exemplo, foram planejados pelos alquimistas.
E lembrando, certo? Mesmo não tendo gerado significativo conhecimento científico, mas os alquimistas, eles forneceram os fundamentos necessários para que fosse constituída a química moderna. Inclusive, em um outro vídeo, nós iremos falar acerca do nascimento da química moderna e de que maneira os alquimistas forneceram esses fundamentos para o surgimento da química moderna. Sendo assim, alunos, nós chegamos ao final de mais uma videoaula e nesse momento eu quero trazer à tona o ponto principal dessa metodologia de aprendizagem conhecida como sala de aula invertida. Seja você mesmo o protagonista de sua aprendizagem, ou seja, você está diante de uma videoaula. Aqui você pode estudar o tema que foi discutido e construir os primeiros degraus de sua aprendizagem. Na aula, você vai discutir com o professor e a sua turma aquilo que você conseguiu aprender neste vídeo. Sendo assim, alunos, eu venho aqui me despedir de vocês, certo? Obrigado por terem acompanhado esta videoaula e aguardem o nosso próximo encontro e nosso próximo tema acerca dos conhecimentos químicos. Até a próxima, aluno.